Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela recepção. É de fato uma honra estar aqui, tá? Obrigado pelo convite, pessoal do EGPA. Primeira vez que eu escuto essa sigla, assim, para ser muito sincero, aqui em Bragança, tá? Então, muito obrigado. Deixa eu só ver se isso aqui está funcionando. Eu imagino que seja intuitivo, beleza. Hoje, né, faz uns 10 anos que a gente está trabalhando nessa ideia que a gente teve há muito tempo. E, diga-se de passagem, como o Marquinho deve entender muito bem, é mais uma demanda social e mercado do que o que a gente faz por natureza, né? Nós, por natureza, não nos preocupamos com lucro ou diminuição do custo de produção, esse tipo de coisa, né? Nós somos cientistas e normalmente os cientistas estão preocupados com outras coisas que não envolvem dinheiro, estrito senso, né? Muito menos lucro. Então a nossa equipe vem trabalhando, eu, o Mauro, os meninos todos que trabalham lá no laboratório, vimos trabalhando sobre essa ideia há uns 10 anos e tivemos apoio de várias instituições que financiam pesquisa e pela primeira vez agora tivemos apoio de uma instituição que é a GPesca, que assim, não tem um histórico de estar trabalhando com pesquisa. Então, o que a gente fez, no final das contas, é um conjunto de aglomerar um conjunto de ideias que eram independentes para resolver um problema que é de todos. Então, quando a gente vai falar de vários problemas. Quando a gente vai falar de piscicultura ou de aquicultura, a gente tem vários problemas. Entre eles, por exemplo, o que sempre me vem à cabeça e eu falo primeiro, é a utilização de água, né? Então, se a gente continuar tentando fazer desse recurso um recurso que a gente acredita ser sem fim, né? Assim como a gente acreditava ser sem fim o estoque de pesqueiro do mar e dos rios, né? Porque nós moramos numa região que é farta, né? Sempre foi farta de estoque pesqueiro, seja de água doce, seja de água salgada. Bragança tem essa história a sua história muito atrelada à produção pesqueira. Então, se tu fores conversar com os pescadores, se tu fores conversar com todas as pessoas que estão atreladas a essa cadeia produtiva, uma das coisas que tu mais escutas é que tem peixe no mar que nem cabelo na cabeça. E o pessoal acreditava que isso seria uma coisa muito mais perene do que hoje a gente sabe que é. Então, o que acontece? Quando a gente viu que os estoques estão diminuindo, a gente começou a fazer cultura. E quando a gente começou a fazer cultura, a gente esbarrou em outros estoques que a gente pensava que era, de novo, perene, né? Por exemplo, a água. E aí, quando a gente percebeu que estava diminuindo a água, a gente foi resolver esse problema primeiro. Então, a primeira coisa que a gente fez dentro do sistema LBN, que assim, aparece em grande escala pela primeira vez agora, com a inserção da GPesca na equação, é resolver o problema de água. Então, hoje a gente tem o primeiro tanque em grande escala, e de grande escala 40 metros, é um tanque maior que esse auditório, né? E esse tanque é abastecido por uma torneira de 20 milímetros, né? Então, uma torneira de jardim, coisa que não acontece na aquicultura hoje. Todas as aquiculturas de grande porte são abastecidas por uma bomba ligada ad eterno com um diâmetro de tubo de, sei lá, 60 milímetros pelo menos. E aqui a gente tem um negócio de 20 milímetros. A diferença, para ficar mais clara, é um tubo dessa largura aqui para um tubo dessa largura. Então 20 milímetros é a torneira de jardim que a gente tem em casa. E que só fica ligada de fato durante o verão. Ou seja, a gente está repondo água só quando a nossa taxa de evaporação está muito alta, né? Então, nesse sol que está fazendo agora, a torneira fica ligada. Mas quando o inverno chega, a gente tem uma boia na ponta dessa torneira e essa boia desliga a água automaticamente. E a gente para, então, de gastar água.
só isso, de ponto de partida, seria o suficiente para a gente festejar. Só que a gente começa isso há muito tempo atrás, né? Começa a ir para cima das conversas, assim, consultar a comunidade, assim como o Marquinhos fez com toda essa galera que ele convive no Mangues da Amazônia. A gente conversou muito com os pescadores e com os produtores, né, em aquicultura. E eles disseram, bom, se tu vais fazer isso, tu tem que justificar o custo a mais com mais economia. E a gente foi ver como é que a gente ia fazer isso. E aí a gente esbarra na neuro que a gente fez, que veio do nome do laboratório, neuroecologia, que é de novo uma iniciativa coletiva que o Mauro aprende a embarcar, aceita fazer isso com a gente lá em 2015. E aí a gente começa a jogar a ciência dentro dos tanques. E aí começa a fazer os bichos fazerem exercício. E nessa história, a gente desenvolve um tanque primeiro que seja redondo. Ele tem que ser redondo, porque eu preciso que a água gire sem encontrar paredes, né? Bater de frente na parede e assim perca a sua inércia. Então eu preciso que a água gire. E aí eu chego mais um ponto, mas Gustavo, tu vai ter que secar e encher esse tanque de tempos em tempos, porque vai acumular detrito, vai acumular amônia, vai acumular nitrito, nitrato. E aí a gente busca mais uma parceria. Quando eu trabalhava lá na universidade ainda com a Cristiana, eu aprendi a fazer filtros biológicos com cascas de ostras e de cernambi, enfim. E aí a gente faz o filtro e esses filtros acompanham a estrutura, né? Então a água circula, o peixe é obrigado a fazer exercício, então ele é obrigado a malhar todo dia. Diga-se de passagem, agora eu tenho que malhar todo dia por causa de uma hérnia lombar, que eu nunca fui fazer essas coisas, mas por causa de dor a gente tem que fazer isso agora, né? Então eles são obrigados a malhar e por causa disso eles desenvolvem a musculatura a mais. E a gente consegue dobrar o peso do peixe, nesse caso foi o tambaqui, no mesmo tempo com a mesma oferta de ração. A gente dobra o peso do peixe no mesmo tempo de cultivo, porque a gente insere o exercício. Aí beleza, tranquilo. Mas Cristóvão, tu vai fazer isso como? Se tu não vai poder ligar uma bomba de água ad eterno, porque senão tu vai cair no mesmo erro que era o abastecimento. Aí vem outra ideia, né, que é o airlift. É uma ideia do Venturi, muito tempo atrás, né? O cara já descreveu isso muito tempo atrás. E o que a gente pega é que bota esse monte de conexão de tubo na mão daquele pesquisador ali que chama Anderson. E ele traz daí esse protótipo. A gente testa, e haja comprar peças de tubo e perder peças de tubo, até que a gente consegue fazer esse modelo aí. E esse modelo aqui, o funcionamento é relativamente simples. Ele tem uma câmara hiperbárica aqui, né, onde aparece esse retângulo, e a gente injeta ar aí, né? Essa torneira está contra-intuitiva, não vai sair nada dela, vai entrar ar por essa torneira. Quando a gente joga ar aqui, a gente cria uma corrente que faz a água subir. Então a gente não precisa mais usar uma bomba de água, basta a gente usar o compressor de ar. E o compressor de ar gasta 1,25 na época por dia, um compressor ligado. Então 35 reais, vamos colocar assim, por mês. E aí a gente resolve o problema da energia, né? Então a gente gera um sistema, pela primeira vez, que faz o cara ser obrigado a nadar, obriga ele a crescer mais, utilizando pouca energia. Por quê? Porque a gente impermeabilizou o tanque, porque a gente fez o tanque circular e porque a gente conseguiu colocar o airlift para funcionar. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês o fluxo total. Aí isso, adicionado às técnicas que a gente traz já da parte científica da nossa formação,
Diga-se de passagem, o Marquinhos é um dos culpados pela nossa formação. A gente foi aluno do Marquinhos na graduação. A gente começa a monitorar os peixes individualmente, utilizando os chips intradérmicos, que a gente passa um aparelho lá e dá uma numeração única para aquele peixe. E aí começa a complicar a história e não precisa complicar a história nesse momento. Tá? Mas o que quer dizer isso na prática? Eu consigo acompanhar o crescimento de um indivíduo, não mais do plantel inteiro. Então eu sei como eles estão reagindo. Eles estão reagindo, se todos estão reagindo na mesma direção, ou se tem peixe, por exemplo, que quando tu aumenta demais a corrente, tu tem o inverso acontecendo. Tu causa mais lesão do que realmente estimula o crescimento. E aí tu consegues ajustar a máquina, né? Tu consegues controlar o fluxo de acordo com o crescimento dos peixes. Adicionado a isso, a gente faz, obviamente, uma economia de ração, né? Se tu está chegando no dobro do peso, com a mesma ração, tu está economizando a ração, né? E a gente chega nesse tipo de resultado aí. Então, tu tem um apontador aqui, Marquinhos? Vou fazer senão eu vou começar a passar slide. Sem exercício, tá ali, ó, perto de 2,5, tá vendo? Com exercício, perto de 4 quilos. Tá bem? Isso é artigo publicado em revista de alto impacto, blá blá blá, aquela mesma história que só é realmente valioso para nós da academia, né? Pra galera. O ponto foi testado, passou pelo escrutínio de gente que entende, acompanha texto que não é um absurdo e só coloca conclusões que são de verdade, que podem ser tiradas, tá? Então quase dobramos o peso e aí tem esse artigo na Frontiers, que é uma... Então não é um negócio que a gente está tirando do bolso e dizendo assim, não, a gente acha que vai dar certo. Não, é uma coisa que já foi testada e passou pela mão do pessoal que nem gosta muito de aprovar os nossos artigos, né? E aí um pouquinho da história, né? Tu começa com um lamaçal e termina naquela história que vocês viram dos primeiros slides e vai melhorar a história. Então é um tanque enorme, né? Tem um esforço muito grande de construção, mas qual é a história? Não é só para gente que tem esse tipo de recurso para fazer esse tipo de obra. A gente começou com tanques de 5 metros, né? Tanques de 5 metros, que na época a gente fez um orçamento de R$5.000, hoje deve estar de 7 a 9 mil reais o custo de um tanque de 5 metros, com o airlift, tudo pronto para rodar. Então, é uma tecnologia que se aplica da produção comunitária até uma produção de uma indústria, tá? Aqui o cara no meio do caminho, tá vendo? A gente começa a encher, demora para encher pra caramba um tanque desse na bitola de 20 milímetros, tá? Foram meses o tanque enchendo pra gente poder povoar. Quando chegou bem aí, que estava mais ou menos na metade, foi quando a gente comprou os alevinos, né? Os alevinos chegaram até rápido demais, eu diria. Quando a gente olhou, o pH estava lá em cima por causa do cimento, né? Carbonato de cálcio, então o pH subiu muito, a gente não pôde colocar lá, teve que esperar mais um pouco para poder povoar. Aí a chegada dos alevinos, tá vendo? Então aqui, ó, foi em julho que os alevinos chegaram, né? Micro ainda, né? E a gente soltou lá no tanque no dia 17 de setembro, né? Hoje, um mês depois, na biometria que foi feita no dia 26 de outubro, eles estavam com 100 gramas de média. Então, cresceram 100 gramas em um mês. Isso quer dizer na prática, e aí eu não tinha pensado nisso ainda, foi como é o nome da Angélica, que me fez essa pergunta agora há pouco, quando a gente estava visitando lá o tanque da GPesca. Quanto é que eu espero de lucro em um ano? Aí eu falei para ela, olha, lucro é difícil de calcular, mas o faturamento, a gente colocou 5 mil
lá, só para testar. Mas eu estou achando que dá para colocar lá uns 30 mil. Mas eu fiz a conta com 20 mil. 20 mil, um ano depois, se eles estiverem com 1 quilo, né? Lembra, um ano está programado em 10 meses. Mas se eles estiverem com 1 quilo, o faturamento é de R$1 milhão. Um tanque. Entende? Faturamento, né? Não é lucro. Aí o faturamento vai depender de quanto eles comeram de ração, se tu está fabricando a tua própria ração. E aí começa um monte de coisa que eu realmente não sou acostumado a fazer e vou ter que aprender para fazer isso aqui, que é ter uma cabeça de empresário, né? Que a gente nunca se preocupou com essas histórias. E aí hoje está assim, ó. Os filtros são esses que estão aqui na lateral, com as plantas, tá vendo? O tanque está protegido de aves para não diminuírem tanto o nosso lucro, que elas resolvem se mudar, inclusive, para o lugar onde tá o tanque, né? Lá no laboratório, que a gente não tem rede, elas se mudaram para lá. Elas ficam lá o dia inteirinho e só saem à noite para dormir no ninhal delas lá, seja lá qual for. E várias espécies, socó, tem o biguá, o mergulhão, né? E tem a garça também. E aí, ó, o filtro biológico, tá vendo? A água entra por lá, sai por aqui, e já vou mostrar para vocês o fluxo. Aí um filtro sem as plantas, né? E as plantas estão lá por um motivo meio óbvio, mas que é para te retirar amônia, nitrito, nitrato, né? Então a água sai carregada de amônia, entra no filtro, lentamente passa por uma esteira longa de plantas, né? E lentamente vai deixando um pouquinho do nitrito e nitrato nas plantas e volta de novo para o tanque mais interessante, vamos dizer assim, para a saúde dos animais. Aquela lá é a corrente com um tubo, né? Sem o tubo, eu acho que eu esqueci de colocar sem o tubo, que dava para ver melhor. E aí qual é a ideia? Essa corrente aí, somada por mais duas, né, que tem ao longo do tanque, geram a corrente que a gente precisa para os peixes fazerem exercício. Aí tu pensa assim, não, mas a corrente vai ser pouca. Não é necessário que ela seja muita. Basta sair do basal. E é interessante também do ponto de vista imunológico. Se tu forçar demais, né, exercício extenuante, em vez de te ajudar, ele te atrapalha, né? Então tu começa um monte de coisa de metabolismo também que não precisa a gente entrar agora. Mas fazer exercício na manha é melhor do que tu exagerar e te lesionar. Tem a galera concordando aí, isso é bacana, porque isso é bacana, porque o cara já sentiu na pele qual é a história. Então qual é a história do exercício? Mediano sempre, com disciplina, que é o difícil de ter. O difícil não é fazer muita força, o difícil é tu aparecer lá todo dia, né? Aqui eles não têm escolha, né? Eles não são que nem nós, eles estão num ambiente fechado lá, não tem escolha. Então eles têm que fazer exercício pouco, sempre, tá? E aí é onde esse pessoal todinho, que grande parte da plateia, tem esse treinamento, onde a gente fez esse esforço, né? Foi de fato resolvendo um problema de cada vez, até que a gente chegou eu chamo de Sisteminha LBN 3.0. Tá? A gente vai colocar um vídeo nas redes sociais esses dias falando dessa história, porque é a primeira vez que a gente consegue fazer em larga escala. Como vocês sabem, todo mundo tem resistência. Toda vez que tu propões uma mudança, tu vais encontrar resistência. Em qualquer cenário. Não precisa ser na piscicultura. É em qualquer cenário. Tá? Então, a gente teve essa resistência e aí a gente conseguiu, né, com a parceria com a GPesca, sair desse cenário de resistência absoluta e conseguimos, pela primeira vez, fazer em larga escala. Já temos os nossos primeiros resultados e tudo está indo no caminho certo. Então, de novo,
Obrigado pela oportunidade, pelo pessoal do evento, né? E a gente tem que agradecer aos caras que sempre ajudaram a gente, né? Ao IFPA, ao UFPA, que é o berço de toda essa história. Todos os sonhos que vocês percebem hoje, sendo que saíram da fase abstrata e se tornaram um negócio palpável, todos esses sonhos vieram da UFPA aqui em Bragança. Veio pelo pessoal, que nem o Marquinho, que decidiu vir para cá quando não tinha nada. Entende? Não tinha nada. Aqui o campus da UFPA não tinha nada. Nós já somos frutos da batalha deles. Então, agradecer ao UFPA, agradecer ao CNPq, a FINEP, a CAPES e ao pessoal do laboratório, que são esses caras que vocês veem comigo andando para cima e para baixo, que trabalham pra caramba e que nem sempre são mencionados, tá bom? Então, obrigado, porque isso é muito bacana, tá? Obrigado.